aqui unidos nessa noite? Creio que sim. Mas união é diferente de unidade. Porque união é quando um grupo de pessoas se juntam, mas a unidade é quando esse grupo de pessoas são uma só. Jesus, ele fala sobre a igreja que ele edifica. A igreja que Jesus edifica é uma igreja em unidade. Todos devem ser. Porque, irmãos, hoje existem muitas contendas, muitas dúvidas, muitos preconceitos a respeito de igreja. Porque falta o entendimento de alguns que igreja é unidade. A igreja deve ser uma. A igreja, ela deve ser uma. A igreja, ela não tem que olhar para a sua própria vontade. Porque nós somos vários. E como várias pessoas, nós temos objetivos, nós temos propósitos. Mas o seu objetivo não pode ser maior do que a vontade de Deus. A sua vontade de aparecer não pode ser maior do que a vontade de Deus de te usar. A sua vontade de ser destaque não pode ser maior do que a vontade de Deus de lhe destacar. Porque a igreja, ela é unidade. Então, irmãos, será que nessa noite nós podemos entender que igreja é unidade? Amém? Diga assim comigo: igreja. Mas só de igreja é unidade. Se igreja é unidade, por que frequentemente a gente passa por contenda entre os irmãos? Se igreja ela é unidade, porque frequentemente uns têm inveja dos outros. Se igreja é unidade, porque frequentemente um fica difamando, caluniando o outro. Se a igreja que Deus edificou, ela é unidade, porque nós só olhamos para o nosso umbigo, nós só olhamos para a nossa vontade e nós não entendemos o direcionamento de Deus. Se igreja é unidade, porque existem pessoas com o coração tão duro, tão fechado, que não conseguem pedir um perdão. Se igreja é unidade, porque quando Deus usa para a correção, a igreja ela se espalha, a mensagem é desprezada. Se igreja ela é unidade, nós temos que estar como uma igreja. Uma igreja que ela é una no pensamento, uma igreja que é una no propósito, uma igreja que é uma na missão. Irmãos, se Jesus Cristo, Ele é aquele que edifica a igreja, o que é que Ele faz? Ele salva indivíduos, Ele salva pessoas para juntar como um corpo de Cristo para ser uma igreja. Os irmãos estão entendendo nessa noite? O objetivo do Senhor nessa noite é trazer uma mensagem entendível, clara, para os irmãos compreenderem. Se Deus ele salva pessoas e Ele junta, une pessoas para transmitir que esse povo que estava separado se una para ser igreja, Ele diz que essa igreja ela tem algumas características. Abre a sua Bíblia rapidamente em Efésios capítulo 5. Eu vou adiantar mais um pouquinho daqui a pouco. Efésios capítulo 5. Livro de Efésios, abre aí a sua Bíblia. Efésios 5, versículo 25. Quero ler com os irmãos porque esta revelação sobre a igreja é muito importante. Diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Aqui está o ponto-chave. Para apresentar a si mesmo o quê? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha a revelação que nós temos nesta palavra. Paulo diz: os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, porque Jesus Cristo, Ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida para salvar as pessoas, para salvar a sua igreja. E se Ele deu a sua vida para salvar, é porque Ele ama. E assim como Ele amou, Ele também a limpou, Ele também a purificou, Ele a santificou. Como? Lavando com água. Que água é essa? Palavra. Ele diz: a igreja foi purificada pela palavra. A palavra que a gente rebate, a palavra que a gente despreza, a palavra que a gente ignora, a palavra que a gente não gosta, é a palavra que traz limpeza para a igreja. Irmãos, dentro de uma igreja, eu quero que os irmãos pensem o seguinte: tirem da sua mente que igrejas são as paredes. Aqui nós estamos no templo com paredes, a igreja somos nós. Tire da sua mente que igreja é parede. Raciocine comigo. Se Jesus Cristo, Ele limpa a igreja dele pela palavra, como é que nós, que dizemos ser igreja, participantes do corpo de Cristo, nós também rejeitamos a palavra que traz a limpeza? Nós desprezamos a palavra que traz a limpeza. Essa palavra, irmãos, que às vezes é simples, que às vezes sai gaguejando, que às vezes o nervosismo toma conta, é a palavra da verdade de Jesus Cristo que traz limpeza para a igreja. Se eu não gosto de uma palavra que limpa, eu estou me distanciando de ser igreja de Deus. Se eu não gosto da palavra que purifica, eu estou me distanciando daquilo que Jesus Cristo Ele ensina para uma igreja, porque a sua igreja tem que ser uma igreja gloriosa, uma igreja, aleluias, que é sem mácula, sem ruga, uma igreja que é santa, mas é uma igreja que é irrepreensível. Esse é o perfil da igreja. O perfil da igreja de Jesus Cristo é uma igreja limpa pela palavra, uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, mas é uma igreja repreensível. Essa é a igreja que Jesus um dia vai buscar. Não é a igreja contendeira, não é a igreja briguenta, não é a igreja fofoqueira, não é a igreja invejosa, não é a igreja que quer ser maior do que os demais, não é a igreja que anda na prática do pecado, não é a igreja que tem o olho grande, que é orgulhosa, mas a igreja que Jesus vai vir para buscar é a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, pois Ele diz: quem subirá ao monte santo do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, que não jura enganosamente e nem entrega a sua alma à vaidade. Esses são os que subirão ao monte santo do Senhor. Recapitulando, nós sabemos que quem edifica a igreja é Jesus. Nós também entendemos nessa noite que a igreja somos nós, e a igreja de Jesus Cristo que está edificada nele tem um perfil. Qual é? Limpa pela palavra. E como a palavra limpa, essa igreja ela é gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas é santa e irrepreensível. Glória a Deus. Mas a outra
parte que Jesus ele fala é sobre as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja santa, sem ruga, sem mácula, irrepreensível, que está edificada em Jesus Cristo. Vou repetir para a gente entender. Quando Jesus ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quem é ela? Ela é a igreja que é santa, limpa pela palavra, irrepreensível, que está edificado na pedra angular que é Jesus Cristo. Aleluia! Todo mundo sabe que é uma porta. Aqui é uma porta. Irmãos, essa porta sozinha, ela consegue sair daqui e ir ali até o final? A porta se move sozinha? A porta ela fica em um lugar. E a porta ela tem uma missão de quê? Abrir e o quê? Uma porta ela serve para abrir, para fechar. Uma porta, se ela serve para abrir, ela serve para fechar. Então, essa porta ela serve também para alguém entrar, mas ela também serve para barrar a entrada de alguém. Os irmãos estão entendendo? Uma porta ela serve para abrir e para fechar. Mas se ela serve para abrir e para fechar, ela também serve para, se estiver aberta, alguém entrar por ela, mas se estiver fechada, não vai conseguir entrar por ela. Então, quando o Senhor está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem são essas portas? São as portas que o inferno ele coloca em algum lugar. Seja uma porta para permitir a entrada de alguém em um caminho mau, ou seja a porta que quer impedir o avanço da igreja. Aqui, irmãos, a Bíblia vai nos dizer em algumas passagens que reis se reuniam nas portas da cidade, que algumas pessoas se reuniam nas portas da cidade, porque portas na antiguidade era algo importante. A porta era onde pessoas se reuniam, reis, para fazer alianças, onde um exército se reunia para adotar estratégias, para definir estratégias de guerra. Então vamos ampliar o nosso campo de entendimento. Porta serve para fechar, porta serve para abrir, porta serve para alguém entrar, mas porta também serve para impedir que alguém entre. Mas também na antiguidade porta representava um lugar de aliança, um lugar de estratégia. Aí eu quero que você comece a entender que esta revelação de Jesus Cristo sobre porta, ela está dizendo, se o inferno ele abrir uma porta para alguém entrar, essa pessoa vai estar lá dentro. Mas o inferno também pode ser uma barreira, ele pode estabelecer uma barreira para impedir o avanço da igreja. Mas também porta é lugar de definir estratégia. Pode ser que o inferno também ele se junte, ele se reúna para definir estratégias, para definir algumas alianças, para destruir pessoas, para destruir vidas. Então o Senhor está dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Para a gente entender nessa noite. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Para a gente compreender, irmãos, o Senhor ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Se a igreja está edificada em Cristo, e porta ela fica parada. Como é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja? Se porta ela fica no lugar ali. Eu perguntei se essa porta saía sozinha daqui para lá. Os irmãos disseram que não, porque porta ela é colocada em um lugar. Se a porta ela é colocada em um lugar, é a porta do inferno que vem avançando contra a igreja, ou é a igreja que tem que avançar até as portas do inferno? Os irmãos compreenderam a pergunta? Amém? Se porta ela é colocada em um lugar e ela fica ali,
E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno, elas avançam contra a igreja de Jesus Cristo, ou é a igreja que avança em direção à porta? Os irmãos entenderam? Quem é que avança? As portas ou a igreja? A igreja. Quando Jesus disse: ei, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o Senhor estava dizendo: olha, Satanás pode colocar uma porta aqui, mas a minha igreja, ela vai avançar como um exército, e essa porta, ela não vai prevalecer, essa ação diabólica não vai prevalecer. Os irmãos começaram a pegar agora. Aí quando Jesus ele fala: se a porta que é do inferno, ela está fechada, ela não quer que a igreja avance, mas a igreja está orando, a igreja está jejuando, a igreja está adorando, a igreja como um exército, ela vai marchando, vai marchando, vai marchando, e as portas do inferno, elas não suportam uma igreja que ora, uma igreja que adora, uma igreja que busca esse Deus poderoso. É por isso que toda vez que Satanás ele colocou uma porta para impedir essa igreja, a gente enfrentou resistência, mas a gente continuou avançando. Pode ser que o diabo ele arme estratégias, porque se você for ver na Bíblia, ele armou várias estratégias, pastora, para impedir o avanço da obra de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo que ali Faraó ele coloca uma carga pesada sobre os filhos de Israel para impedir a sua passagem. Eles não queriam que eles saíssem em direção ao seu lugar de destino, ao seu lugar de origem. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, através de Moisés, começa um projeto. Faraó queria impedir o povo de sair daquela terra, mas Deus tinha uma terra que manava leite e mel. Faraó tentou cercar por todos os lados, só tinha, quando o povo começa a fugir, o que é à frente? O mar vermelho. O povo fugiu e só tinha o mar vermelho à frente. Faraó tinha cercado todas as estratégias, mas Deus, ele é o Deus que abriu o mar. Uma coisa eu quero dizer para os irmãos nessa noite: o inferno ele pode fechar a porta, o inferno ele pode abrir a porta, mas se Deus quiser abrir a porta fechada, ele abre. Se Deus quiser fechar uma porta aberta, ele fecha. Eu não sei se vocês não entenderam. Vocês não entenderam nessa noite. Deus, ele falou através de Jesus Cristo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inferno ele pode abrir portas e o inferno ele pode fechar portas, mas Deus, se ele quiser, ele pode abrir a porta que está fechada e ele pode fechar a porta que está aberta. Satanás ele pode querer fechar essa obra, ele pode querer fechar essa porta, mas Deus disse: sou eu quem tem uma chave de Davi. Aquilo que eu abro ninguém fecha, aquilo que eu fecho ninguém abre. Ele tem a chave de Davi na mão. Ao longo da história, as portas do inferno foram perseguições. Vamos pular um pouco. Por exemplo, na igreja primitiva, quanta perseguição, quanta perseguição. Mataram homens de Deus, escravizaram, envergonharam. Homens de Deus sofreram por causa das portas do inferno que tentavam impedir, até como já foi dito pelo presbítero Erivaldo nessa noite, portas que tentavam impedir o avanço da obra de Deus. Aleluia.
Mas toda vez que o diabo, ele levantava uma porta, ele colocava uma perseguição, ele colocava uma barreira, o Senhor, ele ia lá e ele quebrava a barreira. Lançaram Pedro na prisão. Quando Pedro estava na prisão, o que foi que a igreja estava fazendo, irmãos? Quando Pedro foi preso, o que a igreja fazia? A igreja orava. Pedro estava na prisão, os homens prenderam Pedro por causa da pregação. A porta do inferno era: vamos barrar essa pregação, vamos barrar esse homem, para ele não falar mais de Jesus Cristo. Mas a porta do inferno estava erguida, mas a igreja estava orando. E quando a igreja orava, o Senhor enviou um anjo lá naquela prisão. Aquela prisão foi abalada, Pedro foi livre, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Trazendo para nós o diabo, ele se levanta com muitas portas contra a igreja do Senhor, que somos nós. Irmãos, foram tantas portas, perseguições, foram tantas lutas, foram tantas barreiras, mas na simplicidade a gente via Deus fechando portas. Às vezes começava, irmãos, um reboliço, um redemoinho, porque alguns não começavam a entender o que é unidade. Mas aí de repente alguém se levantava enfermo à beira da morte. Aí Deus fazia o que? Para quebrar as portas do inferno, a igreja se unia em oração. A igreja começava a orar, ia para o monte, ia fazer campanha na igreja. E aquela pessoa que estava lá à beira da morte, o Senhor mudava o quadro. Nós temos testemunhos lindos aqui. A filha do presbítero, a filha do evangelista, aleluias, de coisas que Deus ele fez quando a igreja se uniu para orar. Recentemente nós passamos por isso, quando a igreja se une para orar. Ou às vezes, irmãos, o inferno ele levanta portas. E uma coisa que eu quero dizer para os irmãos nessa noite é: não seja um abridor de porta do inferno. Os irmãos entenderam? Não seja uma pessoa que abre portas para o inferno. Se o diabo ele abriu portas do inferno para impedir o avanço na obra de Deus, na igreja de Deus, colocando perseguição, colocando calúnias, colocando ali dissensões. Quando você se levanta com uma contenda, quando você se levanta, irmãos, com algo contrário à palavra de Deus, você está abrindo uma porta, porque essa porta ela vai ser uma resistência para a igreja avançar. Você consegue entender isso espiritualmente? Eu não estou falando agora com crente carnal, não, estou falando com espiritual. Você consegue entender que quando você começa a ficar de picuinha com o irmão, quando você começa a ficar fazendo fofoca do seu irmão, quando você começa, irmãos, a levantar uma contenda para causar divisão na obra de Deus, você entende que você abre ali, usado pelo inimigo, uma porta que impede o avanço da igreja. Então é por isso que nessa noite o Espírito Santo diz assim para mim e para você: não seja uma pessoa que abre portas para o inferno. Porque quando você dá legalidade ao diabo, ele vai e ele usa. Porque quando nós, irmãos, permitimos que o inimigo ele infiltre na nossa mente e ele comece a colocar pensamentos obscuros. Tem pessoas, irmãos, que têm pensamentos tão ruins, contra outra pessoa. Tem pessoas que mesmo estando dentro desse corpo, porque ela não é igreja, a gente não vai definir quem é e quem não é, porque a Bíblia diz que na igreja vai ter trigo e joio. Quem é que vai definir? Fogo. A gente não define, mas pelo perfil da igreja, que é limpa pela palavra. Quando você, irmãos, dá legalidade para essas coisas, picuinha, besteira, disse-me-disse, coisas que não deveriam existir no meio do povo de Deus,
você começa a abrir ali uma resistência, porque porta também significa barreira, resistência, impedimento. Imagine quantos impedimentos a gente não já criou por causa de nossa desobediência. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: não seja uma pessoa que abre portas para impedir o avanço da igreja. Será que você não lembra quando a igreja estava uma bênção, queria avançar de repente? Olha a contenda. A igreja estava uma bênção, Deus estava operando, de repente, olha o reboliço, olha o impedimento, olha a barreira, e começa a afetar. E ao invés, irmãos, da igreja avançar contra as portas do inferno, as portas do inferno permanecem como uma barreira contra a igreja de Deus. É preciso nós entendermos mais uma vez o que é unidade. Se você não gosta de alguém que está aqui, peça para Deus tirar isso do seu coração. Se você, irmãos, tem uma mágoa de alguém aqui, peça para Deus tirar isso do seu coração. Se você tem na sua mente uma palavra que foi dita, que lhe feriu, mas que você não esqueceu até hoje, contra alguém aqui, o Senhor é aquele que quer arrancar da sua alma esse pensamento, essa palavra que te magoou até hoje, para você entender que nós temos que ser igreja em unidade. Porque Jesus Cristo não vai voltar para buscar um povo que está em desunião. Jesus Cristo não vai voltar para buscar um povo que está se destruindo entre si. Porque uma casa dividida, reino dividido não permanece de pé. Mas o povo que está unido, o povo que está em unidade, essa é a igreja que Jesus ele vai vir buscar. Pode ser que se levantem portas, mas se essa porta foi o diabo que ele levantou, o Senhor ele vai fazer com que a igreja avance. Se o inimigo quer colocar impedimento, a igreja vai avançar. Se o inimigo quer parar a vida de alguém que Deus está usando, a igreja vai orar e o irmão vai continuar firme e forte. Em nome de Jesus, a irmã vai continuar firme e forte. Porque as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Para a gente finalizar nessa noite, qual é a igreja que Jesus em Cristo vem buscar? Você mesmo pode dizer. A partir desta mensagem você mesmo pode entender. A igreja que Jesus Cristo vai vir buscar é uma igreja que Ele edificou. É uma igreja que Ele edificou e que Ele é a pedra angular. E é uma igreja que Ele limpou pela água da palavra. É uma igreja que é santa e irrepreensível. E é uma igreja que não está parada, mas é uma igreja que avança contra as portas do inferno. Meu irmão, você é um soldado. Você é um soldado, é uma soldada de Jesus Cristo. E soldado tem que ter armas. Soldado tem que se revestir de armas. Está escrito na palavra: tomai as armaduras. Porque você, quando se junta, quando nós nos juntamos aqui nessa noite, nós temos que avançar, nós temos que quebrar resistência. Fica de pé nessa noite. Nós temos que quebrar resistências. Nós temos que quebrar, irmãos, todo impedimento, todo avanço do mal. Amém? Amém, irmãos? Amém. Fica de pé. Aleluia. Às vezes tem uma resistência contra o crescimento da obra de Deus. E eu digo principalmente aqui nesse lugar. Uma resistência, uma porta, como uma resistência para impedir o avanço da igreja. Mas se o Senhor ele falou para a gente nessa noite que as portas do inferno não vão prevalecer, eu creio que essa resistência não vai ser quebrada quando nós entendermos que temos que ser um e começar a assumir o papel da igreja. Amém, irmãos? Você crê que as resistências do inimigo elas vão ser quebradas? Amém, irmãos? Irmãos, já vai acabar. Vamos acabar já. As resistências
resistências do inimigo, as portas, elas vão ser quebradas. Toda resistência que impede o avanço desta obra, toda resistência que impede o crescimento do reino de Deus nesse lugar, vai ser quebrada. Toda resistência, irmãos, na sua vida, que impede você crescer ministerialmente, vai ser quebrada, eu creio. Toda resistência lá na sua casa vai ser quebrada em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Você pode fechar os seus olhos. Essa noite você